Que bom, Ivan. Olha só, eu tô recebendo aqui no estúdio hoje a doutora Isabela Guimarães, que ela é reumatologista com atuação em área de dor, para a gente falar sobre esclerose sistêmica, pois agora no mês de junho é o mês da conscientização. Doutora Isabela, seja bem-vinda à nossa programação para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto que é bem importante. Bom dia, Sionara. Bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigada pelo convite para estar aqui hoje. E não teria um dia mais propício para falar de esclerose sistêmica do que hoje, primeiro dia mais frio do ano, porque é uma doença que realmente piora muito com o frio. A primeira coisa que eu queria esclarecer é que esclerose sistêmica não tem absolutamente nada a ver com esclerose múltipla, tá? Esclerose múltipla é uma doença neurológica e esclerose sistêmica é uma doença reumatológica autoimune, rara, ela afeta mais ou menos 17 pessoas a cada 100 mil habitantes, principalmente mulheres. E é uma doença que ela piora muito no frio. Por quê? Porque a gente tem algumas manifestações vasculares que elas são predominantes no inverno, como o fenômeno de Raynaud. Geralmente, esse fenômeno de Raynaud, ele aparece nos dias mais frios. E o que é isso? Na verdade, a gente tem um espasmo da vasculatura das mãos, dos pés, e fica aquela ponta do dedo bem branca, pálida, bem roxa, como se tivesse um dedo de morto mesmo, tá? Claro que no inverno, aqui na nossa região, é até comum a gente ter essas alterações por causa do frio. Porém, nesses pacientes que têm esclerose sistêmica, essas alterações elas podem ser tão graves a ponto de ser uma isquemia, uma falta de sangue bastante dolorosa nas extremidades, podendo abrir úlceras digitais, que a gente fala, e até mesmo necrose das extremidades. Então, é uma coisa muito grave e, às vezes, essa manifestação, ela começa muitos anos antes de ter um afloramento da doença em si. Uma outra manifestação importante que tá quase 100% dos casos, mas tem doença que também não tem esclero que não tem essa parte da pele, é a parte da esclerodermia. O que é isso? É a inflamação da pele. A pele ela fica vermelha, inchada, parece que a mão fica gordinha, sabe? Isso é um período inflamatório da doença. O que acontece? A gente tem duas formas de esclerose sistêmica. Uma que é limitada, em que acontece essa alteração, essa inflamação da pele do cotovelo até a mão, ou então do joelho para baixo, que ela é a limitada. Então, essa inflamação da pele nessas regiões. E quando a gente tem em mais outros locais do corpo, como na face, tronco, é uma esclerose sistêmica difusa. Tem algumas diferenças entre uma forma e outra, mas enfim, todas elas podem acometer esôfago com o paciente com dificuldade de deglutição. Então, às vezes, no final da doença, o paciente só consegue ingerir alimento líquido. Outros acometimentos graves são dos pulmões, pode levar a fibrose pulmonar. O paciente acaba tendo bastante dificuldade de respirar. Alterações cardíacas com arritmia, insuficiência cardíaca, hipertensão pulmonar, que também traz uma dificuldade para o paciente respirar, e também um quadro grave de acometimento renal. O paciente do nada começa com uma hipertensão severa, levando até a necessidade de hemodiálise nesses pacientes por um período que pode ser limitado ou não. Mas enfim, é uma doença que, se ela não for detectada de forma precoce, ela realmente pode ser grave, ela pode agravar muito com o tempo. Então, outra manifestação que é bem interessante é o depósito de cálcio na pele, na musculatura, no tecido subcutâneo. Isso pode ser bastante doloroso, pode ser bastante levar a uma limitação importante desse paciente, às vezes para mexer uma mão, pode fazer úlcera local. Então, é uma doença que tem muitas manifestações, pouco conhecida,
porque ela é rara, mas dentro do consultório do reumatologista a gente vê com alguma frequência. Doutora, teve algo que você disse que os dias frios tem essa conexão maior com a doença, né? Geralmente ela tende a dar sinais mais no inverno do que no verão? Sim, esse fenômeno de Renault que eu te falei, que é aquela palidez e arrochamento dos dedos, ela acaba acometendo o paciente principalmente nos dias frios no inverno. Claro, no verão, se o paciente for limpar a geladeira, às vezes lavar a louça com uma água muito gelada, isso também pode acontecer. Mas as pessoas, elas têm mais esse sintoma no inverno. No caso, a pessoa ela já tem a doença, mas no verão ela é menos assintomática. Menos sintomática no verão, tá? Claro que isso no decorrer da doença, ela pode ter esse fenômeno de Renault mais frequente. Mas às vezes essa manifestação do fenômeno de Renault, ela acontece muitos anos antes. Então o paciente vem, tem no inverno, não liga muito, né? Porque daí ele aquece a mão e aquilo lá melhora. E só que vai tendo recorrências nos invernos subsequentes. E o que que acontece? De repente pode aflorar aquela parte da pele de inflamar, pode ter artrite também, e depois vai acabando tendo as outras manifestações progressivamente. E como que funciona o avanço da doença a partir do momento... Inclusive, uma pergunta que é a minha dúvida, talvez seja alguém. Essa doença, como que a pessoa contrai? Ou a pessoa já pode nascer com ela? E como que é o avanço, né? Qual que é a agilidade dela em avançar os estágios? Bom, primeiro que ninguém sabe ao certo o que causa a doença, mas provavelmente alguma predisposição genética e alguns fatores ambientais também. Já tem casos de exposição acílica que pode desencadear, uso de medicamentos quimioterápicos também, até mesmo relação com silicone, já houve essa relação com silicone em décadas passadas. Então, assim, a gente não sabe o que realmente vai causar. Mas o que que acontece? Se a gente não trata essa paciente de forma adequada, com o passar do tempo, por exemplo, aquela parte inflamatória da pele, de repente ela começa a ficar endurecida a pele. Então, o paciente, a gente tem um score que a gente faz no consultório, que a gente vai vendo as dobrinhas da pele da mão do paciente. Então, o que que acontece? Se a gente for fazer na nossa mão, você faz isso daqui, desse beliscãozinho na pele, ela volta ao normal e você consegue ter esse beliscão. Sim. Naquela fase que o paciente já está com a pele endurecida, você não consegue mais fazer isso. E o paciente também tem limitação da mobilidade articular, da mobilidade da mão, do pé. Então, o que que acontece? Realmente vai limitar a vida dessa pessoa, às vezes dificuldade até com as atividades de vida diária. E isso, numa fase mais tardia, leva à atrofia da pele. Ela até amolece a pele, mas fica com bastante sequelas. E também no decorrer da doença, se não tratada de forma adequada, o paciente pode evoluir para vasculite, que são úlceras principalmente nas pernas, pode evoluir para uma fibrose pulmonar grave, ficar dependente de oxigênio, levar a hemodiálise, como eu falei também. Então, a gente tem que tentar detectar essa doença de forma precoce para que ela não tenha essa evolução grave. Eu tenho várias pacientes com esclero no consultório e que estão super estáveis. Mas por quê? Porque a gente vai tratando o sintoma conforme ele aparece. Então, se for sintoma vascular, a gente vai tratando a parte vascular. Se for a parte pulmonar, a gente faz imunossupressor. Então, a pele também, às vezes tem indicação até de transplante de medula óssea para esses pacientes. Então, e hoje em dia já tem muitas medicações. A gente ainda peca por algumas que a gente não tem muita coisa para fazer, como os distúrbios esofágicos, mas a gente já avançou muito em tratamento da pele, tratamento pulmonar, tratamento renal. Então, a gente tem muita coisa para fazer para evitar ou tentar com que esse paciente não tenha essa evolução tão grave. Só que precisa de diagnóstico precoce.
Claro que quanto antes, né, a pessoa identifica que está com essa doença, o tratamento e os resultados são melhores. Mas se a pessoa vier a identificar já num estágio mais avançado, ainda assim, com o tratamento, tem como tentar contornar a situação. Sim, tem. Na verdade, assim, o fenômeno de Renault, que é a principal manifestação inicial da doença, ela tem que ser investigada, tá? Porque não é só a esclerose sistêmica que dá essa doença. Então, se o paciente já tiver nesse estágio inicial, primeiro assim, fenômeno de Renault não é diagnóstico de esclerose, mas é um dos principais sintomas. Desculpa. Mas, o que acontece? A gente investiga, se vê que esse paciente tem esclero, a gente vai observando o que ele tem de manifestação e vai tratando para tentar evitar a progressão. Doutora, pra gente ir finalizando nossa conversa aqui, tá bacana, mas o nosso tempo tá quase no fim. Para as pessoas que estão ouvindo nossa conversa aqui, talvez, né, ligou aquela lâmpadazinha, opa, atenção, né? Pode ser que eu tenha algum sintoma, enfim. Aí realmente agora no frio fica essa dúvida, é do frio ou pode ser realmente a esclerose? Como que a pessoa pode fazer para identificar esses primeiros sinais? Claro que o ideal é buscar uma ajuda médica, né? Mas para ter esse primeiro diagnóstico assim, será que realmente eu posso ter ou não? Na verdade, precisa investigação. Como eu te falei, se o paciente sente alguma coisa, a primeira coisa é a gente investigar. Existem exames de sangue, existe a parte do exame físico, da história do paciente, que tudo isso a gente faz no consultório. Mil desculpas. Então, o paciente tem que consultar de preferência com o reumatologista, para que a gente já possa fazer toda essa investigação. Então, quando o paciente tem algum desses sintomas, a gente já vai investigando acometimento de órgãos-alvo, que nem eu te falei. Pele, coração, pulmões, rins. Então, a gente já vai direcionado para aquilo que o paciente pode apresentar. E introduzir o tratamento precoce, se for o caso. Em relação só ao fenômeno de Renault, a gente vai ver, porque ele pode estar relacionado a esclero ou não, mas ele também pode estar relacionado a outras doenças reumatológicas, assim como ele pode ser só um fenômeno vascular primário que não precisa se preocupar. Mas sempre tem que fazer investigação. E uma coisa interessante que no inverno também, que é uma coisa que confunde muito com o fenômeno de Renault, é o eritema pérneo, que é uma alergia ao frio que as pessoas têm. Também pode ficar parecido esse arroxeamento na mão, mas geralmente cursa com bastante coceira e pode dar até bolhas nas mãos. Isso também tem tratamento, tá? Então, assim, o principal, o paciente tem sintomas, procura ajuda médica especializada, porque a gente pode, se for só alguma coisa tranquila, não precisa se preocupar, a gente vai detectar por exames, ou então, se a gente vê que tem algum exame mais específico, que a gente já suspeita da esclera, a gente já vai começar a tratar o paciente da forma correta. Doutora, uma última pergunta. Tem idade mais propícia para a pessoa desenvolver a doença? Sim, primeiro que acomete muito mais mulheres e geralmente entre 30 e 50 anos de idade. Doutora, quem estava aqui nos ouvindo, nos acompanhou e que gostaria de saber mais, ou talvez ficou, né, com essa dúvida, talvez a pessoa realmente esteja com esses sintomas. Como te encontrar para conseguir esclarecer melhor? Eu trabalho na Aliviador, Centro de Tratamento da Dor, que fica na frente do Hospital Regional São Paulo, tá? O nosso telefone e WhatsApp é 34335674 e nós também estamos no Instagram, @centro.aliviador. Por lá também tem o link para entrar em contato direto com a secretária e agendar a consulta. Doutora, muito obrigada, né, por disponibilizar mais uma vez o seu tempo para conversar com a gente. Tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo, para elas foi algo muito agregador, porque é como você disse, né, uma doença que a gente não tem muitos casos, né, ainda bem, não tem muitos casos aqui, e que às vezes não é do conhecimento das pessoas. Então, são sintomas que hoje são confusos com outras situações e que realmente precisamos ficar muito alerta, né? É verdade, Sionara. E muito obrigada por essa oportunidade. Eu acho que a esclera é uma doença que ainda é esquecida por ser rara, mas ela é muito importante porque a gente precisa tratar esses pacientes de forma correta.
Com certeza. É isso, Ivan. Volto aí com você dos estúdios do Bom Dia Cidade. Leonara, muito obrigado a você. Obrigado à doutora Isabela Guimarães, né, que aborda um assunto muito importante, né, tratando aí pra gente nesse mês, que é o mês da conscientização